Aleluia. Saúdo as puríssimas com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que alegria. Você tem liberdade para adorar e celebrar o nome do Senhor. Ele se faz presente nesta casa. Ele está atuando nesta casa. O Senhor está curando corações. O Senhor está marcando chamados. E a Ele seja toda a glória. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. Versículo de número 10. Salmo 51. Versículo de número 10. Estou com uma palavra no meu coração para entregar nesta tarde. Eu creio que ela tem um alvo, ela tem uma direção, e você será alcançada por esta palavra. Não estão cansadas, né? Eita glória! Porque quanto mais recebemos do Espírito, mais animados e animadas ficamos. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Amém. Diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem como todas as irmãs declamar comigo? Diga: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O tema da mensagem que eu trago nessa noite tem por título: nada a mais, apenas um coração puro. Nada a mais, apenas um coração puro. Bispo Bruno, Bispa Vanessa, minha gratidão. Que Deus vos abençoe. Cumprimentando os bispos, vocês se sintam também abraçados e cumprimentados por mim. Que Deus abençoe sua casa, a sua família. Que o Senhor renove a tua fé nesta tarde. E que neste dia você volte melhor para a sua casa. Estudar, ensinar, pregar sobre um coração puro é primeiramente ser confrontado por uma realidade. E uma realidade não fácil de aceitar ou admitir. Eu estou falando de encarar a realidade do nosso coração como ele é, sem antes ser tocado por Cristo. O coração do homem é um coração corrupto por natureza. Ele é herdeiro de uma descendência adâmica, caída e carnal. Como profetizou o profeta Isaías no capítulo de número 64, versículo 4 e 6. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Sendo assim, o coração, ele é envolto por trapos de impureza, incapaz de produzir por si mesmo qualquer justiça que seja aceitável diante de Deus. Contudo, sermos confrontados por essa realidade não é o fim, pois isto também nos lança para uma esperança. Qual? A possibilidade gloriosa e divina do coração ser um novo coração em Cristo Jesus. Ainda que o nosso coração não tenha essa capacidade de si mesmo ser renovado ou ser purificado, porque não temos capacidades para que isso aconteça sem que Cristo e o Espírito Santo de Deus atuem em nós. Davi reconhece
que após a sua queda e o seu pecado, o seu coração está totalmente entregue ao caos da sua escolha, entregue ao caos da queda, entregue ao caos da imundície que ele mesmo procurou viver, porque não foi falta de recado divino. Deus enviou um mensageiro, um servo para alertar Davi. E no Salmo 51 ele olha para o céu, primeiramente depois de olhar para dentro de si mesmo. E dentro de si mesmo: não posso me lavar. Dentro de si mesmo não posso ser renovado. Dentro de si mesmo não há condição de ser criado algo novo. Mas ele olha para Deus e grita: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Paulo escreve aos 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa nova criação, ou essa nova criatura, ela só pode existir em Cristo Jesus. Ele é o único capaz de transformar o coração impuro em um coração santo, em um coração reto, em um coração justo, em um coração regenerado. A.W. Tozer, ele escreve dizendo: Deus nunca reforma o coração antigo, Ele o substitui. A regeneração não é uma melhoria da natureza, a regeneração é uma nova criação em Cristo. Portanto, neste dia, não quero apenas trazer uma mensagem que confronta a nossa realidade espiritual, mas eu quero te convidar para olhar com um olhar de esperança e de uma possibilidade. Qual? Em Deus você pode sair desta conferência não apenas com um coração limpo, mas você pode sair também com um novo coração. A natureza do coração é caída, a natureza do coração é adâmica. E aqui eu faço algumas referências bíblicas para você compreender isto. O coração nas Sagradas Escrituras não é descrito apenas como um órgão que bombeia o sangue pelo corpo, mas ele é o centro mais profundo do ser humano, o lugar onde residem os pensamentos, as intenções, os afetos da alma. É o interior, é o recôndito da sua alma, o espaço mais íntimo, onde se revelam as verdadeiras motivações da vida. E este lugar, por mais próximo que você seja de alguém íntimo, as pessoas que nos cercam não são capazes de discernir o que está no nosso coração. Mas tem o único que conhece o coração. Em Jeremias capítulo 17 versículo 9 ao 10 está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas diz a palavra: eu, o Senhor, esquadrinho e conheço e provo os vossos pensamentos. Mas não apenas conhecido por Deus, o coração também é discernido pela palavra. O coração é discernido pela palavra. Hebreus capítulo 4 versículo 12: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e aptas para discernir o que está no coração. Às vezes eu prego em alguns lugares, as pessoas se aproximam dizendo: como você sabe da minha vida?
mas na verdade não sou eu, é o Espírito de Deus, por meio da sua palavra. Mas Jesus também conhece o coração mais do que ninguém. Em Mateus capítulo 15, versículo 19: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que Cristo está dizendo é que diante dele todo tipo de engano, não tem coração encoberto, não tem impureza encoberta, porque ele sabe que a origem de todo mal, de toda corrupção, provém do coração. E para não ficar apenas nas palavras de Cristo, eu trago também à memória as palavras do apóstolo Tiago, quando ele escreve em suas epístolas, capítulo 4, versículo 1, ele começa com uma pergunta. Qual é a pergunta? De onde vêm as guerras? De onde vêm as dissensões? De onde vêm as brigas entre vocês? De onde vem o mal entendido? De onde surge o espírito faccioso? De onde provém a cobiça? De onde provém os assassinatos, o ódio no coração? De onde provém a maldade? De onde provém a inveja? Então ele diz: não vem porventura das paixões que guerreiam no vosso coração? Tiago cava o poço, e quando ele cava o poço, ele mostra para nós que o problema nunca será o outro, o problema está dentro de nós. E é dentro de nós que provém as guerras, é dentro de nós que provém os maus pensamentos. Mas eu também te digo que se aqui dentro for tudo novo, dá para ter uma visão nova, dá para ter uma motivação diferente, dá para seguir em um modelo e um padrão de vida que está anelado com os princípios bíblicos e que glorifica o nome de Jesus. O texto que eu li com vocês, Salmo de número 51. Este salmo é um salmo biográfico. Este salmo é o salmo de Davi. Ele está escrito como cântico mor. Isto significa que este salmo não foi apenas destinado a uma apresentação pessoal, mas ele é destinado a uma apresentação pública, em um culto público. Este salmo é conhecido na sua escrita como um salmo penitencial, complementando os salmos de número 6, salmo de número 32, salmo de número 38, salmo de número 102, salmo de número 130 e o salmo de número 143. Os salmos de arrependimento, os salmos de penitência. Aqui temos uma oração individual, temos uma meditação pessoal, mas o culto pessoal, o clamor pessoal se torna um culto público. De acordo com alguns teólogos e biblicistas, este salmo, ele ficou no coração de Davi e nasceu, como diz a epígrafe do texto na minha Bíblia King James, este salmo surgiu quando o profeta Natã confrontou, depois de haver Davi cometido o adultério com Betseba. Após o confronto, o Salmo 51 nasce. Olha aqui para mim. Após o confronto, o Salmo 51 nasce. Porque se Davi não é confrontado, segundo os biblicistas e comentarista bíblico, Davi ficou 1 ano ocultando o seu pecado e o seu adultério e assassinato. Mas a palavra de Deus diz
que agora Natã, em 2 Samuel capítulo 13, passa pela porta do palácio, depois de um ano ocultando aquilo que tinha cometido debaixo dos bastidores. Natã atravessa a porta do palácio e ele vem com uma parábola a Davi. Qual é a parábola? Havia um homem riquíssimo que tinha várias cordeirinhas e se hospedando na casa do homem pobre, não pegou nenhuma das suas cordeirinhas, mas foi lá e pegou a cordeirinha do homem pobre. O homem pobre amava a sua cordeirinha, ela comia no mesmo prato que ele, ela bebia água na mesma cumbuca que ele, e ele foi lá e matou a cordeirinha do homem pobre. Davi, no seu senso de justiça, diz: quem é este homem? Natã então responde: este homem é você. O que significa isto? É que enquanto eu não estou no tribunal de Deus, é fácil fazer justiça com quem não é a gente. Vou repetir: enquanto eu não estou no tribunal de Deus, é fácil fazer julgamento e montar um tribunal acelerado para julgar o erro do outro. Você quer um outro exemplo? Trazem uma mulher pecadora para os pés de Jesus Cristo e todos eles dizem: pela lei é para apedrejá-la. O juiz está escrevendo na areia. Jesus olha para ele e diz: certo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se retira um por um, porque enquanto o problema não é comigo, ou eu não assumo que é comigo, é fácil julgar o outro, é fácil apontar o outro, mas eu falo conforme o Espírito ministra. Deus não colocou nessa cadeira sua mãe, sua irmã, nem sua amiga. É você que entrou aqui para ser tratada por Deus. Um ano, Natã atravessa a porta do palácio. E eu trago na liberdade das escrituras uma imaginação bíblica. Qual? Durante esse ano, Davi já tinha assassinado Urias. A sua mente estava então adormecida. Durante este um ano, Davi deu um jeito. Diga comigo: Davi deu um jeito, mas não se ajeitou. Davi deu um jeito, mas não se ajeitou. Como assim, irmã Michele? Ele deu um jeito, escreve uma carta para se livrar do marido, daquela com quem eu me detei. Põe ele na frente da fileira da batalha, para que a primeira lança atinja o seu coração, na sua cabeça. Eu mato ele, caso com ela, assumo a criança. Aconteceu? Aconteceu. Deu certo? Deu certo. Para Davi, ok. Para Deus, não. Casa com Betseba, assume o filho. Um ano, a consciência adormecida. E ultimamente Deus tem falado algo no meu coração. Não diga que está resolvido até que Deus fale. Não diga que está resolvido até que Deus fale. Trago na minha imaginação Davi durante este um ano, sendo aplaudido, sendo ovacionado, e quem sabe recebendo bobos da corte para diverti-lo e ser entretenimento.
Mas eu profetizo pegando o gancho da palavra do pastor Lucas, no meio do palácio, aonde muitos se colocam como bobo da corte, sem esperar. A palavra profética vai atravessar os portões, sem ninguém agendar. A palavra profética vai atravessar os portões, sem ninguém imaginar. Deus está tirando o sono de Natã, e lá na sua casa Ele está mostrando o oculto do coração de Davi. Eu concretizo dizendo: não apenas Natã atravessou as portas dos palácios para confrontar Davi, mas se fecharem as portas, irmã Michele, e eu sei que eu sou profeta, e eu sei que eu tenho uma missão, e eu sei que eu não posso me calar na verdade, e eu sei que se eu falar, eu peço a oportunidade, mas se não me deixarem entrar. Ezequiel capítulo de número 8, ele tem uma visão. Qual é a visão? Um ser de fogo, na cor de ambar, pega Ezequiel, que está sentado no meio dos juízes, toma ele pelo cabelo. Diga comigo: toma Ezequiel pelo cabelo. A expressão ser tomado pelo cabelo significa domínio, significa controle. Ou seja, aos profetas da casa, as pregadoras ousadas e cheias de coragem, não tenha medo com o que vão fazer com a tua cabeça depois do culto. Olha aqui para mim, não tenha medo do que vão fazer com a sua cabeça depois do culto, porque a irmã Michele, ela não está na mão dos homens. O ser de fogo puxou Ezequiel pela cabeça, mostrou ele o templo e disse: passa, passa. O texto sagrado diz que Ezequiel vê um buraco na parede, e quando ele vê aquele buraco na parede, o ser diz para ele: cava e passa, cava e passa. E diz o Senhor a Ezequiel: cava e passa, e eu te mostrarei as imundícies no interior do templo. Profetizo essa mensagem dizendo que para esses últimos tempos da igreja brasileira, se fecharem a porta da frente para Natã não passar, não tem problema. Ele abre um buraco para Ezequiel. E se fecharem as portas laterais, não tem problema. Ele passa com Ezequiel. Mas uma coisa eu sei: mentalidades e coração adormecido pelo pecado serão confrontados pela palavra de Deus. Levante sua mão comigo, na autoridade do Espírito Santo. Eu profetizo dizendo que mulheres aqui atravessarão paredes, passarão por lugares, e talvez você diga: doendo está para entregar isto, mas diz o Senhor: acalma o teu coração, a tua mente, a tua cabeça. A sensibilidade do teu espírito não está no controle do homem, está no meu controle. A mão de fogo segura os teus cabelos, a mão de fogo segura os teus cabelos, a mão de fogo segura os teus cabelos. Natã vem, confronta Davi, e só depois de ser confrontado, ele escreve o Salmo 51. Ele diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica do meu pecado, pois no meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões. E sabe de uma coisa, Deus?
A minha culpa está sempre passando na mente. A minha culpa está sempre no telão da minha memória. A minha culpa está passando no telão da minha memória. O dia que eu pequei, a minha culpa está passando no telão da minha memória. No dia que eu errei, a minha culpa está passando no telão da minha memória. Oh Deus, o horror do meu pecado está sempre diante de mim. Então ele diz no versículo 4: eu caí, eu pequei, eu fui contra Urias, eu fui contra Betseba, mas no meio desse cenário, o ofendido não é Urias, o ofendido maior não é Betseba. Ele olha para o céu e diz: somente contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Aquele que foi ferido pelas minhas iniquidades, foi contra ele que eu pequei. Mas Davi reconhece uma outra realidade espiritual. Ele diz: eu sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Com esse clamor ele pede: volta a alegria e o júbilo, esconde o meu rosto do meu pecado e apaga das minhas transgressões. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi, ele está fazendo referência aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E criou Deus o céu e a terra. O que Davi está utilizando aqui na expressão hebraica é o verbo bará, o verbo criar. O que Davi está dizendo a Deus é: sabe qual é o meu estado agora? Sabe em que forma eu estou? Eu estou como a terra, sem forma, vazio, em trevas. O pecado deformou minha intimidade contigo. O pecado tocou a pureza do meu coração. O pecado me denegriu. O pecado me entenebreceu. Senhor, o meu estado espiritual é este: eu estou sem forma, eu estou vazio, eu estou em trevas. O que Davi está revelando a nós é que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus e que nós nos afastamos da sua doce presença, voltamos ao mesmo estado de nada, em trevas, vazio e sem forma alguma. Então Davi clama dizendo: assim como tu criaste o mundo do nada, enquanto tudo estava mergulhado em trevas, quando tudo estava deformado, porque estava em caos, bará, cria em mim uma nova terra, cria em mim um novo coração, porque o teu Espírito ainda paira sobre mim, o teu Espírito ainda está sobre mim, e porque eu sei que Ele está sobre mim, não retires o teu Espírito de dentro de mim. Se você pode, põe a mão no seu coração. Eu não sei qual é o estado espiritual, emocional ou psicológico que você entrou aqui. Se você entrou em um estado de caos, vazio, sem forma e em trevas, você pode levantar a sua voz, porque o Espírito Santo de Deus, que atua no nosso interior, traz à existência um novo coração. Pode vir comigo no teclado, irmão? Pode. Amém. Cria em mim, ó Deus, faça existir um novo coração. Traz a existência
Põe organização dentro de mim. Coloca domínio dentro de mim. Com a tua voz, fala dentro do meu interior. Porque o caos foi agitado ou ajeitado quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Aqui eu quero pontuar alguns pontos importantes. Quando é que o caos se instala dentro de nós? Primeiro, o caos se instala dentro do coração pela desobediência. Quando sabemos o que Deus pede de nós, mas escolhemos o contrário. Cada ato de rebeldia é uma rachadura no nosso coração espiritual. O caos se instala dentro de nós pela resistência ao arrependimento e pela não confissão de pecados. O caos se instala dentro de nós quando as prioridades espirituais são desprezadas. E por fim, o caos se instala dentro de nós quando nós nos acostumamos a viver na escuridão. Mas disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga comigo: haja luz, e houve luz. O que isto significa? Toda nova criação terá a presença de luz. Toda nova criação será iluminada. Toda nova criação terá luz pairando dentro do seu ser. Quer um exemplo? Vamos para o Salmo 51. Olha o que ele diz: não afasta de mim a tua presença. O que é isto? Luz na nova criação. Restitui a alegria da tua salvação. O que é isto? Luz no coração. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. O que é isso? Senão luz no coração. Põe um louvor na minha língua, para que eu seja livre para cantar e exaltar. O que é isso senão luz no coração? Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. O que é isso senão luz no coração? Quando Davi clama dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está dizendo: não apenas uma nova criação feita por ti, mas a partir dessa nova criação, ilumina todo o meu ser, ilumina todo o meu interior, porque toda nova criação traz luz interior. Gênesis 1, disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, versículo 11: não andeis em trevas, mas provai as obras das trevas, resplandeceis como filhos da luz. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não está mais em treva para se comportar como treva. Você não está mais na escuridão para agir na escuridão. Se você recebeu um novo coração e ele é puro, nesse novo coração, suas atitudes, seu comportamento, sua boca, seu olhar, seu andar, seu vestir tem que ter luz. A nova criação em Cristo não é apenas uma mudança interior invisível. As trevas são condenadas pela luz, e a luz interior transcende e se manifesta em ações e palavras. Provérbios capítulo de número 4, versículo 18, está escrito: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até se tornar dia perfeito. Mas os ímpios, eles estão em trevas e tropeçam nas trevas, e nem sabem em que estão tropeçando.
Quando Davi diz, eu quero um espírito disposto, eu quero luz. Quando ele diz, língua livre para cantar, eu quero luz. Lábios com palavras corretas, eu quero luz. Boca para proclamar louvor, eu quero luz. Capacidade de ensinar os outros o caminho da salvação, eu quero luz. Olha aqui para mim. É incoerente demais, minhas irmãs, abrir a boca e falar, eu tenho um novo coração. Só que a máquina que você diz que tem não está correspondendo aos atos da sua vida. Porque se o coração é novo e ele precisa resplandecer em luz, não combina. Não combina, olha aqui para mim. Não combina, não é coerente. Não é coerente ter um comportamento na igreja e ter um outro no mundo. Não combina. Querer falar línguas estranhas aqui dentro, mas lá na sua casa as palavras são torpes. Não combina. Usar a boca para cantar aleluia, se tudo que você consegue fazer na ociosidade é fofoca, é calúnia, não combina. Olha aqui para mim, eu não estou aqui para doutrinar a igreja de ninguém. O pastor faz isso, o bispo faz isso, mas pela luz da palavra eu quero te orientar. Não combina ter roupa de crente na igreja e ter roupa que não parece que você é crente, porque você quer ser aceita por todo mundo. Não combina. Não combina. Não combina. Eu escrever versículos bíblicos em fotos imorais não combina. Porque melhor do que ter luz apenas dentro é ter luz fora. E é isso que Davi está dizendo. Já que o coração é puro, que a pureza se revele nos meus atos. A minha boca é para louvar, os meus passos é para guiar os pecadores, e os meus lábios são para proclamar canções de adoração a Deus. Depois do coração puro, o que eu posso me tornar é alguém que é resplandecido pela luz da verdade. E o terceiro ponto do meu sermão, e eu caminho para o encerramento. Tá bom, irmã Michele. Davi nos ensina que o coração puro somente Deus pode dar, porque não é obra do homem, é uma obra divina e espiritual. Agora eu sei que depois do meu coração puro, os meus atos precisam ser resplandecentes. A luz fora combina com a máquina nova aqui dentro. Só que a pergunta que eu fiz ao texto foi: não basta eu entender que Deus pode me dar um coração puro, como faremos a manutenção desse coração? Como será o processo para mantermos um coração puro? Pergunte: qual é o processo para manter o coração puro? É algo que Deus pode aceitar, e algo que só você pode oferecer. Versículo de número 17. Aqui está a manutenção do coração puro. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito. É um coração quebrantado. É um coração arrependido. E este coração jamais será desprezado por Deus. O que Davi está dizendo? Aqui está o segredo para manter o coração puro. Não faça dos seus pecados um bicho de estimação. E não normalize dando novo nomes àquilo que Deus chama de pecado. Porque pecado ainda é pecado. Seja ele aquele chamado de imorais,
mas seja aqueles que também não são chamados de imorais, mas são pecados: mágoa, cobiça, inveja, ciúme, pecados que entristecem o Espírito de Deus. Mas Davi diz: a manutenção desse novo coração só está em um caminho. Eu sei que muitos esperam uma revelação nova bíblica. Eu sei que muitos esperam uma iluminação que faça o meu cabelo do braço se arrepiar. Mas eu não estou aqui para fazer você sair com alguns arrepios no corpo. Eu estou aqui para te dizer que o único caminho é o mesmo e ainda não mudou. O mesmo profetizado pelos profetas maiores: arrependimento. O mesmo profetizado pelos profetas menores: arrependimento. O mesmo pregado por João Batista: arrependimento. E o mesmo pregado por Cristo: arrependimento. O mesmo pregado pelos apóstolos: arrependimento. Quer que o teu coração não se torne manchado? Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Eu não preciso tocar a tua mente com isto, mas o Senhor diz a nós nessa final de tarde: o que você tem é o que eu quero. Um coração quebrantado, um coração contrito e um coração arrependido. Isto significa um coração quebrantado, aquele que não tem medo de olhar para dentro de si e reconhecer o seu pecado, aquele que vem diante de Deus e se quebra sensivelmente. Mas também um coração contrito, aquele que se coloca em pedaços diante de Deus, dizendo: errei, falhei, me ajuda, me limpa, me renova, me levanta, me restaura. Mas também o coração arrependido, aquele que é a respiração da alma regenerada, aquele que diariamente não deixa ser endurecido pelo seu orgulho, mas chega diante de Deus e diz: eu estou errando diante de ti aqui, eu estou falhando na rota da minha trajetória, me ajuda a voltar de volta. Um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não desprezará, ou seja, Ele aceitará. Ele não vai ver como um presente que pode ser jogado no lixo, não. Ele diz: traz o teu caos, traz, eu te restauro, eu te fortaleço, eu renovo, faço tudo novo, traz. Enquanto eu finalizava essa mensagem, Deus me trouxe à memória um texto. E qual foi o texto? Preste bem atenção. Levítico, capítulo de número 14. A palavra do Senhor nos fala sobre a ordenância da purificação da lepra, sobre a lepra do leproso. Mas aqui nesse capítulo tem um texto muito interessante. Ele fala da lepra da casa. E olha aqui para mim: se tu examinares a tua casa, coração, e perceberes algo que se parece com lepra, não deixa crescer, chama o sacerdote. O sacerdote virá, examinará a casa, e ele dará uma semana. Ele raspará as paredes e te tirará para fora da casa. Depois de uma semana, se a lepra voltar nas paredes, ele tira a pedra velha, ele arranca o reboco velho, e ele faz um novo reboco, e ele põe pedras novas na casa. Mas se com o reboco e com as pedras novas a lepra voltar para casa, ele diz: nesse caso,
é melhor perder a casa, mas não fique leproso. Neste caso, o sacerdote vai derrubar a casa, vai levantar uma nova. O que Deus está falando conosco nessa noite é isto: é melhor eu confrontar a tua lepra. É melhor você clamar por mim antes que a lepra tome conta das tuas emoções, antes que o pecado se torne algo tão normal que você não sabe mais discernir o que é santidade e o que é pecado. É melhor nessa causa chamar Jesus Cristo: vem para a minha casa, entra no meu coração. E fique de pé comigo. Examine todos os compartimentos interior. Olhe cada cômodo escondido. Olhe cada lugar que está oculto dos olhos dos homens. Examina a minha casa. Faz uma reforma se for preciso. Mas se não der jeito, ó Espírito Santo, eu prefiro perder status, eu prefiro perder a fama, eu prefiro perder aquilo que incha o meu ego, mas refaz a minha casa. É melhor começar humilhado e arrependido do que levantar o nariz e achar que não tem problema. Eu estou profetizando. É melhor começar reconhecendo seus pecados, olhando para suas impurezas, mas sendo limpo, sendo renovada, recebendo uma nova chance em Cristo, do que perder a sua salvação. E nessa noite, se tiver mulheres aqui que sabe que a sua casa interior não está limpa do jeito que pensa, porque a palavra examinou o lugar mais escondido da tua alma, mas nessa noite, em uma postura de alguém que quer recomeçar com um coração novo, com uma mentalidade nova, com uma postura diferente, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero clamar com você. Vai ficar olhando a lepra crescer, ou vai esperar que Deus derrube a casa? Entenda, dá para recomeçar, dá para ser diferente, dá para ter uma nova vida. Você não precisa estar do jeito que está. Ele limpa o teu coração. Pode se achegar. Eu te espero. Eu te espero. Não dá para ficar com essa casa. Não dá para ficar do mesmo estado. Não dá. Não dá para ter incoerência nas atitudes. Oh meu Deus, que graça. Não dá para viver essa incoerência que você está se enganando. O diabo está mentindo para você, minha querida. O diabo está mentindo para você, minha querida. Ele está dizendo a você: dá para continuar assim, dá para continuar assim. Ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém viu Davi, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu, mas diz o Senhor: eu entrei na tua casa, eu estou tirando a lepra da parede, e se eu quiser nessa noite, eu derrubo a casa velha, mas você sai daqui com uma casa nova. Eu derrubo a casa velha, mas você sai daqui com uma casa nova espiritual. As irmãs que estão na nave, estende a mão. Estende a mão, estende a mão. Eu vou me calar por um minuto. E nesse silêncio de uma igreja que está prestando atenção,
e não está se fazendo de surdo ao que o Espírito diz. O quebrantamento vai tomar a casa agora. O quebrantamento vai tomar a casa agora. E as lágrimas que começam a orar, e as lágrimas que começam a descer agora, não é lágrima de remorso, não é lágrima de culpa, é lágrima de um coração contrito, é lágrima de um coração contrito, é lágrima de um coração quebrantado. Por um minuto, se você pode, levante suas mãos para cima, apresente o seu coração ao Espírito Santo. Vai, apresente o teu coração ao Espírito Santo. Apresente o teu coração ao Espírito Santo. Diga para Ele: não saia de mim, não me deixe, não saia de mim, não me deixe, não saia de mim, não me deixe, não saia de mim, não me deixa. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Faz tudo novo de novo, Espírito Santo. Elas estão aqui na frente de joelhos. Nenhum homem tem poder de tocar a alma de outro homem. Nenhuma mulher tem poder de tocar a outra mulher, mas somente pelo teu Espírito Santo. Se há nela algum caos interior, caos nas emoções, caos na vida familiar, caos na mentalidade, eu profetizo e disse: Deus, haja luz e ouve luz, haja luz e ouve luz, haja luz e ouve luz. Seja iluminada agora, seja iluminada agora, seja iluminada agora, seja iluminada agora. As trevas estão saindo, a luz de Deus está entrando, a luz de Deus está entrando, a luz de Deus está entrando. Agora, toda obra contrária das trevas, toda mentira, todo engano, toda acusação do inferno, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, agora. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, 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 livre. Seja liberta agora, seja restaurada agora. Se você pode, minha irmã, puxa uma mulher para o teu lado, puxa uma irmã para o teu lado. Diga para ela: receba um novo coração, receba um novo coração, receba um novo coração, receba um novo coração. Receba um novo coração, receba um novo coração. E eu profetizo conforme o Espírito me diz. Você não está apenas recebendo um novo coração espiritual, mas quem crer que o poder de Deus pode fazer cirurgia em corações aqui. Eu estou falando de corações físicos. Se por esse tempo algo de ruim poderia acontecer na tua saúde, um infarto, um ataque cardíaco poderia te levar de um dia para o outro, mas o Senhor conversou comigo lá em casa. Ele marcou este culto e Ele está operando corações aqui. Ele está operando corações aqui. Recebe saúde, recebe saúde, recebe saúde, recebe saúde, recebe vida no Espírito Santo de Deus. Recebe vida, recebe vida, recebe perdão, recebe restauração, recebe consolo. É interessante que Levítico termina dizendo: para a purificação da casa, isopo nas paredes, banho. Uma ave será manchada de sangue e ela será solta. Isto significa
que não é apenas a construção nova que representa a limpeza do coração, mas é a marca do sangue de Cristo Jesus. Toda acusação do diabo cai por terra agora. Toda mentira, todo engano, toda culpa do inferno, todas as palavras contrárias, todas as palavras de maldição, caia por terra agora. Cadê os intercessores da pura fé? Cadê os intercessores da pura fé? Vocês vão colocar a mão sobre essas mulheres. Irmãs, eu estou pregando, eu estou sentindo uma resistência espiritual, e não é porque vocês não responderam a mensagem, não, porque eu sei quando o inferno quer atrapalhar a ação do Espírito Santo. Mas nessa noite cai por terra toda resistência, toda resistência. Há uma operação do Espírito, começa agora. Uma operação do Espírito, começa agora. Uma operação do Espírito Santo. Recebe novo coração. Isso. Jesus vai começar a libertar mulheres aqui na frente. O Senhor vai trabalhar em corações aqui. Eu te dou uma ordem: espírito de engano, espírito de mentira, espírito opressor, aonde tu estiver, oculto e escondido, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida agora. As cadeias estão caindo, as cadeias estão caindo, as cadeias estão caindo, as cadeias estão sendo quebradas. Recebe vida, recebe recebe vida, recebe liberdade de Deus agora, 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 agora. Agora, recebe liberdade em Deus agora. 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 Você vai ficar de pé e você vai ser cheia do Espírito Santo. Você vai ficando de pé e vai sendo cheia do Espírito Santo. Você vai ficando de pé e vai sendo cheia do Espírito Santo. Você vai ficando de pé e vai sendo cheia do Espírito Santo. Você vai ficando de pé e vai sendo cheia do Espírito Santo de Deus. Recebe, recebe. Espírito de Deus, eu oro pela tua palavra que foi pregada. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja todo louvor. A tua palavra produz vida, e vida com abundância. A tua palavra produz vida, e vida com abundância. Volte para o seu lugar, louvando, exaltando, adorando o nome do Senhor. Se você pode, aonde você estiver, diga: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Dai-me alegria da tua salvação. Seja abraçada pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém.